Graça e paz, meus irmãos, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Estamos mais um dia meditando em tudo aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, a partir das lives lá do pastor Paulo Júnior, que tem nos abençoado, tem nos dado clareza, tem nos dado direção para a nossa vida enquanto povo de Deus. E a gente está aqui para reforçar, né, para tentar frisar, destacar alguns pontos que são tão essenciais, tão vitais no nosso coração, nosso entendimento, diante de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem compartilhado conosco. Nós brasileiros, a igreja que está no Brasil, a igreja que não pertence ao Brasil, mas que está no Brasil, vivendo um propósito, vivendo um desígnio, vivendo sua vocação aqui. Eu gostaria de frisar algumas coisas que ele tem mencionado para nós lá, como a questão do Lucas, da tentação de Jesus, daquilo tudo que Jesus passou, ele dizendo que a primeira tentação foi, na verdade, uma tentação de colocar todos os seus recursos, todo o seu empenho, todas as suas habilidades, tudo aquilo que Deus nos deu como meio de manifestação de virtudes, como meio de manifestação da sua graça, do seu amor, da sua bondade. Nós usamos isso apenas para cuidar das nossas necessidades mais básicas, mais primárias, das nossas necessidades mais primitivas. E quando a gente fala primitiva, a gente está falando da primeira, né, da base, daquilo que é básico. A palavra de Deus nos vai relatar exatamente aquilo que aconteceu com o povo de Israel, porque Jesus está sendo tentado no deserto, assim como o povo, a nação de Israel, foi tentado no deserto. A Bíblia vai dizer que quando eles saíram lá do Egito, quando eles partiram do Egito, uma das primeiras coisas que acabou acontecendo com eles, quando eles viram o exército de Faraó atrás deles, eles começaram a murmurar, dizendo, será que no Egito não tinha sepulcro suficiente para que Deus nos trouxesse para cá, para que a gente possa morrer aqui nessa condição e tudo mais? A falta de visão eterna, o abandono da perspectiva eterna, faz a gente ver a vida a partir das pressões circunstanciais, a partir da subsistência, a partir de uma linearidade, a partir de uma horizontalidade. Portanto, o abandonar da perspectiva eterna faz a gente usar tudo aquilo que Deus fez e Deus nos deu, inclusive o raciocínio. Eles estavam raciocinando. A lógica humanista não os contraria. Eles tinham uma razão? Lógico que tinham uma razão. Havia um exército muito mais poderoso que eles. Eles estavam ali, crianças, jovens, a meia idade, pessoas idosas, todas elas caminhando ali. Há uma estimativa que existiam mais de 2 milhões de judeus que saíram lá do Egito. No entanto, eles esqueceram que havia uma promessa, que havia um propósito eterno, que havia um desígnio eterno, que eles foram para o Egito, mas não pertenciam ao Egito. Eles estavam escravos, mas não eram escravos. Eles foram para lá como filho de Deus, como povo de Deus, e iam ser libertos como povo de Deus, como filho de Deus, assim como o próprio Deus já havia revelado para o próprio Moisés em Êxodo capítulo 4, dizendo, vai lá e fala para Faraó que Israel é meu primeiro filho. Vai lá e fala para Faraó que Israel é o meu primogênito. Então, Deus estava lá buscando seu filho naquela condição. Eles se esqueceram disso. A mente não iluminada pelo Evangelho vai pensar de uma forma cartesiana, vai pensar a partir de uma lógica, a partir de uma racionalidade, a partir de... E essa lógica é sempre uma lógica movida por medo. Por medo. E por medo, eles ficaram ofuscados do plano eterno e por isso murmuraram ali. E a gente sabe muito bem como é que acontece. Deus vai lá, manda Moisés tocar no mar, o mar se abre e eles passam. Depois, quando eles vão parar lá de novo no deserto, que é um período de quarentena, que era um período para eles ficarem ali 40 dias e poder chegar na terra prometida como povo de Deus,
eles ali começam o seu processo de raciocínio horizontal. Toda vez que nós perdermos a nossa percepção eterna, toda vez que nos esquecermos da nossa origem, do nosso propósito, do nosso chamado, veremos a vida a partir de uma soma, veremos a vida a partir de coisas que podem nos acontecer, coisas que podem somar e coisas que podem ser diminuídas. Por exemplo, quando você começa um dia com uma lista-tarefa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo tudo, só de ler a lista, muitas vezes, a gente já fica cansado. Só às vezes de partilhar com outras pessoas, a gente às vezes já fica cansado. Por quê? Porque nós não vemos a vida como quem está ali para manifestar a virtude, para imprimir a nossa identidade, para revelar aquilo que tem. Há uma vida dentro de nós, e essa vida é a vida do eterno, essa vida é a vida do Pai amoroso que está dentro de nós, essa vida regida por esse Espírito de Cristo que vem nos revelar o Pai. Tudo aquilo que o Cristo fez imprimiu a identidade paterna, imprimiu a identidade de filho de um Deus bondoso, maravilhoso, conselheiro e um Deus forte. Por isso, meu irmão, nós aqui nessa manhã, nesse tempo, melhor dizendo, lembremos daquilo que aconteceu lá com o povo, quando eles começaram a murmurar pedindo pão. Eles começaram a reclamar pedindo pão, começaram a pedir a Deus pão, começaram, poxa, o Senhor nos trouxe para cá para morrer? Ou seja, eles começaram a ver a vida a partir das suas necessidades mais básicas. Meu irmão, esse é o conselho do diabo. Use a sua vida para suprir as suas necessidades mais básicas. Use suas habilidades, seus recursos, tudo aquilo que Deus deu a você para cuidar de si. Esse não é um conselho, isso é, na verdade, um ato de rebelião, isso é, na verdade, uma tentação, porque é usurpar o propósito pelo qual Deus deu a você todas as coisas. Imaginemos, meu irmão, a gente que mora em periferia, construímos casas, nos empenhamos, modelamos, fazemos tantas coisas para deixar a casa tão bonita e, de repente, somos desafiados a nos mudarmos de lugar, abandonarmos tudo, a termos os nossos imóveis desvalorizados. Uma mente cartesiana, uma mente regida pela linearidade, a única coisa que vai conseguir fazer nesse momento é murmurar, reclamar, dizer, poxa, me empenhei tanto, Deus não está vendo, sou injusto. Meu irmão, tudo aquilo que a gente constrói, tudo aquilo que a gente edifica, tudo aquilo que a gente realiza nessa vida, se não for fundamentado em Cristo, e o que significa estar fundamentado em Cristo? Significa que nós estamos fazendo como manifestação da virtude de Deus em nós. E se é uma manifestação da virtude de Deus em nós, aquilo vai ter um tempo, aquilo vai cumprir um propósito, e aquilo pode passar. Ponto. Vamos seguir a vida. Vamos seguir a vida em outro lugar, vamos seguir a vida em outras circunstâncias, mas sempre o quê? Sempre manifestando virtude, não construindo alguma coisa para que por meio daquela construção a gente possa garantir a nossa vida. Como a fala ontem, o que vai adiantar ganhar o mundo todo e perdermos a nossa alma? O que adianta preservarmos o nosso corpo agora do Covid-19 e perdemos a nossa alma? O que adianta agora preservarmos a nossa estrutura econômica, tudo aquilo que conquistamos com o nosso emprego, com o nosso trabalho, se perdermos a nossa alma? Como foi muito frisado, essa discussão toda de é tempo de continuar em casa por conta do perigo do Covid-19, ou é tempo de retomarmos a economia por conta de quebrar esse processo todo econômico. Os dois lados têm argumentos corretíssimos. Os dois lados estão, na verdade, têm pontos certos e pontos errados. Os dois lados têm. No entanto, o desafio nosso
Não é buscar agora o que é certo e o que é errado. O nosso desafio é caminhar, transitar no meio disso tudo, mas com o Espírito do Cristo, com o Espírito de Cristo. Porque se nós formos entrar numa discussão do que é certo e do que é errado, essa discussão é diabólica. A Bíblia não fala daquilo que é certo e daquilo que é errado. A Bíblia fala, a Bíblia trata daquilo que é bom e daquilo que é mal. Bom é tudo aquilo que visa a relação. Bom é tudo aquilo que visa, na verdade, o envolvimento de todos. Deus não quer que nenhum se perca. Deus não quer que ninguém se perca porque a economia se quebrou, mas Deus também não quer que ninguém se perca porque o Covid-19 matou. Então, uma questão não é se vamos perder mais com a economia ou se vamos perder mais com o Covid-19. A nossa questão é qual é o nosso espírito? Qual é o espírito que vai nos reger nesse processo todo? É o Espírito de Cristo. Quando você pensa, quando você arrazoa, quando você questiona tudo isso, é com qual espírito? O espírito daquilo que está certo ou o espírito daquilo que está errado? Nossa luta não é contra aquilo que está instituído no Brasil. Nossa luta é contra esse principado, essas potestades que vão rondando a nossa maneira de ver. Portanto, meu amado irmão, é tempo da gente resgatar e não cair em tentação. Resgatar o Espírito de Cristo que habita em nós. Resgatarmos a mentalidade de Cristo que está em nós. Nós temos a mente de Cristo, para que a gente não seja, nesse momento, irresponsável. E ser responsável aqui não é alguém que está sendo regido por um medo. Medo de perder tudo aquilo que conquistou com o seu esforço, com o seu empenho, ou medo de morrer tentando preservar a sua saúde, seu corpo, seu físico. Meu querido, lembre que é tempo de salvar a alma. É tempo de cuidar da alma. O que vale um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que vale um homem ter saúde, ser forte, mas ele perdeu a sua alma, a sua essência de vida. O que vale ao homem ter carrão, conseguir manter a sua casa, suas contas equilibradas e perder a sua alma. Meu querido, hoje é tempo de nós refletirmos e manifestar. Faça tudo, meu irmão. Não como alguém que quer assegurar a sua existência. Não como alguém que quer apenas sobreviver. Faça tudo para imprimir a virtude do Pai eterno que está em você. Faça tudo iluminado pelo Evangelho de Jesus, pela mente de Cristo Jesus, para que você não perca, não se perca no meio dessa miséria toda. Em nome de Jesus, uma quinta-feira abençoada para você. Um grande abraço e fica com Deus.